Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom tê-los aqui. Vamos então para a nossa sexta aula, né? Capítulo 7. A gente vai ver aí mais uma prática dessas 5 para formar heróis. Excelente, já coloquei aqui para adiantar, ó. Multiplicando discípulos. Para a gente dar uma revisada, nas outras aulas a gente viu as 2 primeiras práticas, né? Então a primeira prática é pensar em multiplicação, né? O pensamento de multiplicação, essa é a primeira prática, que é o que a gente está tentando desenvolver, né? Estamos nos desafiando aí nesse sentido para a gente olhar para a nossa estrutura, para os ministérios, para a célula e para tudo, né? Para a cultura da igreja e ter um pensamento de multiplicação, a gente enxergar o que Deus pode fazer realmente por meio da multiplicação. A ordem de Jesus na grande comissão, que é fazer discípulos de todas as nações, pressupõe já isso, né? Pressupõe uma multiplicação, porque é uma tarefa impossível, vamos dizer assim, se a gente for pensar apenas num processo de adição, né? A gente tem 7 bilhões, né, de pessoas no mundo, imagina como é que a gente alcançaria tanta gente. Então, o processo que Jesus instrui seus discípulos e a igreja é por meio da multiplicação. Discípulos que formam discípulos, e esse é um processo exponencial, né? De um crescimento muito, muito grande. Quem pode ler, por favor, aí, na página 123, essa grande ideia que dá uma resumida nesse capítulo 7 que a gente vai ver. A prática da multiplicação de discípulos é uma mudança de compartilhar o que aprendi para adicionar seguidores, para compartilhar o que aprendi de maneira a multiplicar os discípulos. A multiplicação de discípulos exige que compartilhemos a vida com outros líderes, com o objetivo de gerar 4 gerações de multiplicação, usando ferramentas simples, como os 5 passos do aprendizado. Legal, então a gente vai ver hoje aí esses 5 passos do aprendizado, né? Então aqui está o resuminho, ok? Então a prática que a gente vai ver, que é a terceira prática, multiplicando discípulos. Então um formador de heróis, ele precisa pensar em multiplicar, eu estava falando, né? A primeira prática é o pensamento de multiplicação e a segunda prática que a gente falou na semana passada, que é o dar permissão, lembram? Que é ver o que Deus pode fazer, não apenas por meio das suas mãos, né, dos seus dons, da sua influência, mas por meio da influência dos outros. E a prática que a gente viu é olhar para as pessoas e falar para elas: eu vejo em você um líder multiplicador, um líder influente, alguém com dons, alguém especial para trabalhar com crianças, alguém especial para trabalhar com adolescentes, alguém com dons para o ministério de... Enfim, a gente olhar para essas pessoas e ver, né? A gente precisa enxergar primeiro e fazer com que elas saibam disso, né? E fazer com que elas também visualizem isso, e isso vai destravando, né? Algo realmente maravilhoso. Então essa é a terceira prática, multiplicando discípulos. O herói, ele vai sempre ter essas palavrinhas aqui, né? Ó. Ele compartilha o que aprende para multiplicar seguidores. Então, no ponto de vista de um ministério, é o líder que procura pessoas para compor o ministério, né? Ou uma célula, líder que procura pessoas para integrar aquela célula. E sem uma cultura de formação. Mas o formador de herói, ele compartilha o que aprende com esse desejo, não só para multiplicar seguidores, mas para multiplicar discípulos. O que vocês conseguem identificar aí como uma diferença? Nossa, deixei destampada, já secou. Entre um seguidor e um discípulo. Quais são as diferenças? O seguidor, ele está sempre disposto a receber, né? Ele quer receber, ele segue porque ele quer algo. Uhum. O discípulo está ali para aprender, né? Ele quer fazer junto, né? Quer participar do que o mestre está fazendo. É correto, mas talvez um pouco mais que isso, né? Porque se a gente for ver, o seguidor, em certo sentido,
ele também pode, assim, desejar fazer algo, né? Ou desejar ser bênção e contribuir com o grupo, com o ministério e tal, certo? Que mais? O que seria essa diferença, então, de um seguidor e um discípulo? O discípulo forma discípulo, né? Ele continua o processo de formação, não o seguidor não. O seguidor para nele. Exatamente. Muito bom. O seguidor, então, ele tem esse problema, né? Embora seja muito bom a gente multiplicar seguidores também, porque às vezes a gente tem dificuldade até de fazer isso, né? De ter uma liderança que desenvolva pessoas que estejam ali, pelo menos, né? Então, isso aqui já é um passo importante, mas não basta se a gente estivesse simplesmente querendo ser o herói, no sentido, então, eu sou o líder e eu tenho o meu grupo, eu os lidero, né? Eu exerço influência sobre essas pessoas e, ok, eu faço uma escala, eles cumprem, eu faço um evento, eles participam, eu dou um desafio e eles avançam, etc e tal, ok? E, na verdade, quando a gente já falou aqui, né? Quando eu me canso, eu entrego a liderança, né? Eu entrego o ministério, eu entrego a célula, eu saio da igreja e vem outro e o ciclo, infelizmente, vai se repetindo, né? Então, é algo que a gente precisa trabalhar. E se a gente consegue resolver essa questão aí? Aí, boa. Então, o discípulo não, né, pessoal? E aí o texto que ele até fala aqui das 4 gerações. Quem lembra a referência bíblica aí? Dessas 4 gerações aí, que a gente já falou bastante. Segundo Timóteo 2:2? Boa. 2 Timóteo 2:2. O que fala lá, mano? Já decorou? Tudo que da minha parte ouvistes, na presença de muitas testemunhas, transmite agora a homens finos. Exatamente. Então, Paulo falando para Timóteo falando para homens fiéis e idôneos sendo chamados para transmitir a outros. Então, ele coloca no livro aqui um problema que a gente tem culturalmente. Então, eu vou desenhar aqui um cara super top, um crente top aqui, ó. Feliz. Quem acha que eu estou melhorando nos meus desenhos? Ninguém, né? Tá. É um tupete. É um tupete. Hoje, um cara bom na igreja, o que ele precisa fazer? O que a gente ensina para ele? Que fala, pô, cara, um crente bom. Mas aí o senhor está falando em qual contexto? Seguidor ou discípulo? Hoje, sim, na nossa realidade, na igreja, uma pessoa fala assim, pô, esse cara é top, esse cara é um bom crente. Tipo, na média, vamos dizer assim, o que ele precisa fazer? Participar de uma célula. Pode ser. Participar da escola dominical. Tá, então eu vou colocar assim, ó. Programações. Assíduo nas programações, ok? Programações, ok? O que mais que esse cara precisa fazer? Serve no ministério. Oi? Serve no ministério, dá o dízimo. Dizimista. O que mais? Participando de ministério, você falou, Dani? Como o Brunão fala, é um fariseuzinho. Fariseuzinho? Não sempre lança essa, é um fariseuzinho. Não, o cara mais animado da igreja, né? Eu era um fariseuzinho. Nossa, então tá. Ferrou, né? Graças a Deus. O que é mesmo? Fariseuzinho. Ah, perdão. Não serve no ministério. Ah, tá. Colocar assim, prática dos dons. Dos dons na igreja, ok?
Esse cara é bom mesmo, hein? O que mais? Ele tem vida com Deus? Faz devocional? Ele faz devocional? Oração. Vou colocar assim. Devocional em dia. Rapaz, padrão, às vezes esse cara é o crente dos crentes. Esse cara é top. Ele é metodista? Tomara, né? Não, ele não vai ser um cara bom. Vai faltar isso, né? Vai faltar essa parte. Ele, né, vamos dizer assim, tem uma boa família. Respeita a liderança. Né, um cara... Não sujo. Casa não tá perto. Calma, não precisa de tanque. Beleza, é um bom crente, né? Então, é isso que ele traz aqui no livro, né? Então, ele fala que essa é a nossa percepção, né? A gente deseja formar pessoas nesse nível, né? E, poxa, se a gente consegue chegar nesse ponto aqui com essas pessoas, cara, né? Em muitos momentos a gente se sente muito feliz, né? De ter pessoas com esse padrão aqui na nossa comunidade. Mas a reflexão que ele faz aqui no livro é a gente pensar o seguinte: será que foi isso que Jesus nos mandou fazer? O que vocês acham? Por melhor que seja, né, formar. E claro que bons discípulos, eles vão atender esses requisitos também, né? Então, na verdade, não é que está errado, é que está faltando, né? Lembra aí no começo do capítulo, onde ele faz algumas perguntas assim, ó? Olha só as perguntas que ele faz, ó. Estou tendo uma vida devocional consistente de leitura da Bíblia e oração? Estou aprendendo mais sobre minha fé com um grupo de jovens, sermões de domingo e até mesmo com a música que ouço? É página 123, tá? Estou à procura de oportunidades para contar aos outros o que Jesus fez por mim? Então, olha só, por exemplo, poderíamos até colocar. Evangeliza. Esse cara evangeliza também. Ou seja, que isso, cara? O cara fala de Jesus, né? Nossa, eu falo de Jesus o dia inteiro para as pessoas. Não, esse cara tá maravilhoso. Chega uma sentença assim, ó, amigo. Brincadeira, você é só zoeira. Vou cortar essa parte. Estou à procura de oportunidades para contar aos outros. Estou convidando Deus a entrar em todas as áreas da... Não, mas tudo bem, cara, não tem ruim, não é nada de mal, pode ser. Só está faltando. Estou convidando Deus a entrar em todas as áreas da minha vida para me tornar mais parecido com Jesus. Então, o cara que faz uma autorreflexão, uma autocrítica, fala, tem alguma área que eu preciso melhorar? Maravilhoso. Então, ele fala assim, ó, se você estiver procurando um problema nessas perguntas, não vai encontrar. Elas representam práticas vitais ensinadas no Novo Testamento. O problema é o que está faltando. Entendi mal que ser um discípulo ou aprendiz de Jesus era principalmente sobre mim, no sentido do meu relacionamento com Deus e meu relacionamento com outros. Eu sabia que também incluía a construção do corpo de Cristo. O amor a outras pessoas e o fato de eu contar ao mundo, incluindo meus amigos, sobre Jesus. Mas note, a conexão direta comigo em cada processo. Então, é essa pessoa que está olhando sempre para a influência dele, o tanto de pessoas que ele pode alcançar por meio da influência dele, dos dons dele, do talento dele, da capacidade dele e do exemplo dele. Mas o discípulo, ele está pensando em multiplicação. E esse é um exercício que a gente precisa fazer. Ele não está olhando só aonde a influência dele pode chegar. Ele está olhando aonde a influência do reino pode chegar por meio da multiplicação de outras pessoas que ele está ajudando a desenvolver, entende? Então ele não está olhando para o que eu posso fazer, eu estou olhando para aquilo que outras pessoas podem fazer no processo, e isso faz com que eu possa pensar em algo muito maior, né? Exponencial, e não só dependendo da minha influência. Então esse aí, cara, é um ponto realmente muito, muito importante. Será que nós temos sido bons seguidores? Pessoas que estão limitando a influência apenas para si, para onde eu posso chegar, para aquilo que eu posso fazer, ou eu estou realmente
desenvolvendo outras pessoas para multiplicar discípulos e aí sim ampliar exponencialmente a minha influência. Acho legal, acho que eu lembro do livro do Senhor dele, lá na escola de líderes, que era aquele livrinho amarelo, formador de discípulos, né? E tem essa lógica aí, você torna até o evangelho teoricamente mais simples, né? Pelo que o livro propôs, você vai cuidar de uma pessoa durante um ano. Exato. Apenas de uma pessoa. Daí você fala, pô, mas já não vai crescer muito, né? Uma pessoinha só, tantas pessoas você tem que ganhar e uma só. Só que depois de 10 anos, se continuar essa lógica, você ganha 1 milhar de pessoas. Né? Então é muito interessante realmente, né? Se assemelha, né? Excelente, é isso mesmo. Eu até tenho aqui essa planilha, vamos dizer assim, né? Vamos fazer isso rapidinho aqui, ó. Vamos colocar bem rapidinho o evangelista e o discípulo, ou o discipulador, né? Então, o Keith Phillips, né, no livro Formação de um Discípulo, Keith Phillips. Então, ele fala assim, no primeiro ano, então, o evangelista ele vai ter alcançado 365 pessoas e o discípulo, uma pessoa, não é? Então, imagina, esse cara é o cara, né? Um evangelista maravilhoso, né? Imagina, é algo, sim, é só uma ilustração, é impossível, mas vamos supor que o cara conseguisse mesmo ganhar uma pessoa para Jesus por dia do ano. Então, esse cara seria realmente algo incrível. E, na verdade, aqui a conta é 2, né? Porque seria ele mais um, ok? Então, ele tem 2 pessoas. No segundo ano, então, seria 730 pessoas e aqui 4. No quinto ano, vamos pular para o quinto ano, 1825, imagina. Muita gente, 1825 pessoas. E aqui estaria com 32 pessoas apenas. Vamos pular aí para o sétimo ano. Aqui já teria 2.555 pessoas. E aqui, 128 pessoas. E assim, resumindo a história, vamos colocar aqui, 10 anos, teria 3.000, é isso mesmo? 650 pessoas. Em 10 anos, teriam 1.024. Ok? Então, durante um ano, uma pessoa, eu treinei essa pessoa a ganhar outra, no segundo ano ela está ganhando uma, eu estou ganhando outra, e assim vai. Em 30 anos, aí é o que é o lance da conta, né, exponencial, os juros compostos aí, né? Em 30 anos, esse cara aqui estaria muito cansado, sim ou não? Já teria morrido, talvez, ou não? Mas se ele estivesse vivo, ele estaria com quase 11.000 pessoas. E o discipulador teria alcançado, olha que bizarro, cara, 1.741.824 pessoas. Doideira? Esse cara aí tinha ganhado pelo menos um continente inteiro aí pra frente dele. Então, Jesus, quando ele está falando de fazer discípulos, né, na grande comissão, Mateus 28, ele está falando assim, galera, se reproduzam, mas não apenas adicionando pessoas. A reprodução é quando essa outra pessoa está fazendo isso com outra. Então, isso é um problema, muitas vezes, né? Quando a gente trabalha numa célula, por exemplo, e, tem 10 pessoas na célula. Então, vamos fazer uma multiplicação
mas que em muitos momentos é uma divisão, né? Então a gente separa ali, ó, 5 para cá, 5 para cá, e um líder ali. Então, na verdade, ok, foi algo bom, a gente está desenvolvendo pessoas num grupo menor, essa é a ideia, mas não necessariamente esse novo líder tem o DNA de multiplicação, certo? Então, eu sei que eu me multipliquei, aí tem o Timóteo 2,2, né? 2 Timóteo 2,2. Ele fala da quarta geração, né? Então, eu sei que eu formei um bom discípulo quando esse discípulo é bom o suficiente para ensinar outro a formar outro. Então, a minha influência chega pelo menos até a quarta geração. A qualidade do discipulado, né? Ou do treinamento que eu fiz a pessoa entender. Então, não basta se eu apenas adiciono pessoas no ministério, por exemplo, ou até desenvolvo um novo líder. Embora isso seja muito bom, mas é inútil dentro dessa perspectiva se eu não treinei essa pessoa a fazer isso com outra pessoa. Entende como isso muda um pouco o jogo? Muda a perspectiva e a ênfase também. Então, a ênfase não é em ter muita gente, né? Claro que isso não é ruim, Jesus se relacionava com multidões, mas a ênfase dele era no pequeno grupo, né? Como a gente já viu isso aqui bastante. Vamos avançar, ok? E aí, cara, tem um negócio muito da hora aí. Quem pode abrir em João 3:22 e outra pessoa, por favor, em Marcos 3:13 a 15. Tá muito sol aí pra você, Felipe? Não, tá bom, tá morrendo. Você gosta de um solzinho? Beleza. Então, quem pode ler, por gentileza, João 3:22? Qual que é Marcos 3, 3, já olha o finalzinho. João 3:22 e Marcos 3:13 a 15, ok? Eu vou Marcos. Tá, pode ler. Pode ver? Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os que com ele os enviasse a pregar, que tivessem autoridade para expulsar demônios. Foi até o 15? Beleza, obrigado. E João 3:22? Então Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Então, nas duas passagens tem essa expressão, né? Passar algum tempo. Como é que fala na sua versão aí, André? Os quais vieram para junto dele, No próximo. escolheu 12 designando-os como apóstolos para que estivessem com ele. Estivessem com ele. Mas no versículo seguinte, fala alguma coisa também, fala? E tivessem autoridade para expulsar demônios. Ah, isso mesmo. Passar algum tempo com ele, Estivessem com ele. estivessem com ele. Então é muito interessante essa ênfase, né? Estar com ele e aí sim, depois a enviar para expulsar demônios, para fazer a obra, né? Para fazer o ministério acontecer, dar autoridade para eles. Mas o chamado inicial é para estar com Jesus. E a palavra, isso assim, é algo que uma coisa linda, né? Que eu achei aí nessa reflexão desse livro, é essa palavrinha, né? Vê se eu estou escrevendo certo, pessoal. Onde está? Eu acho que é com 2 E's, né? Essa palavrinha aparece no finalzinho da página 125. A transliteração, né? Diatribo. Essa é a palavra do termo aqui no grego, né? Que é o passar algum tempo, estar com ele. Jesus chama para diatribo com eles, né? E essa palavra, a tradução é esfregar, né? Contagiar. Isso é um sentido que eu achei mais legal, que ele falou, contagiar. Sensacional, né? Ou seja, Jesus chama esses caras não só para ser um aluno, para sentar e ouvir uma aula ou alguma coisa. Jesus chamou esses caras para
para passar tempo mesmo, para se esfregar no sentido de contagiar, de estar junto, sendo, influenciando, passando o DNA, mas também recebendo, tendo um relacionamento realmente profundo, né, com essas pessoas. E isso é realmente sensacional. E é o que a gente precisa entender sobre discipulado, né? Então, o discipulado é esse processo de diatribar, né? De passar tempo com pessoas no sentido de forjá-las e não só de amizade, ok? Porque às vezes tem essa confusão, né? Ah, mas eu tenho um bom amigo, eu passo muito tempo com essa pessoa me discipula. Não necessariamente. Então, é claro que no processo do discipulado tem a parceria, tem a amizade, assim como Jesus tinha, mas é um processo muito intencional de formação, tem um objetivo específico de formação e envio. Então, é alguém que está olhando para a sua vida, te acompanhando em determinadas áreas e vai falar sobre determinadas áreas com o intuito específico de afiar você, né? Ajustar alguns pontos, olha, você precisa melhorar nisso, fazer isso. E aí, as conversas, elas são intencionais nesse processo de formação e envio. Então, tem um propósito. E a gente vai ver as 5 etapas aqui que ele ensina pra gente, que são maravilhosas, né? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Vou acelerar aqui para dar tempo da gente falar com calma, ok? Mas isso aqui, gente, é o grande segredo do negócio. E a gente poderia voltar aqui, né, em outras aulas, nos 73%, né? Vocês não vão esquecer mais, né? Claro que não, porque a gente já falou sobre isso, né? Os 73%, e essa é realmente a estratégia de Jesus. 73% do tempo de Jesus, a proporção de 3:1, né, do tempo de Jesus, era diatribando, né? Estando com os discípulos, se relacionando com eles. E é por isso que ele formou pessoas que multiplicaram aquilo que receberam. Se a ênfase fosse em formar seguidores, certamente a ênfase seria encher os estádios da época, né? os gramados da época, os montes da época, os lugares de maior multidão. Essa seria a ênfase de Jesus se fosse apenas adeptos, né? Ele reuniria multidões cada vez maiores, fazendo milagres, etc. e tal. E, cara, imagina que conglomerado de pessoas, que coisa maravilhosa, né, que ele poderia alcançar. Embora ele atendesse as multidões, a ênfase não era essa. 73% então era com seu pequeno grupo, com poucas pessoas. E essa proporção de 3:1. Então, um formador de heróis, ele entendeu isso, cara. Ele entendeu que a ênfase não pode estar apenas no grande grupo. Não pode. O formador de heróis, ele entendeu que ele precisa se relacionar, passar a vida dele, e isso exige relacionamento com propósito. Então, o discipulado é relacionamento, mas não apenas relacionamento, é um relacionamento com propósito, ele visa algo. Existe um contrato, vamos dizer assim, entre aspas, né? Jesus, no primeiro dia, quando chama os caras, fala: eu vou fazer vocês pescadores de homens. Tipo, ele sabia o que estava acontecendo, né? E qual é o problema nosso? A gente às vezes está num ministério, a gente até acredita em alguém, no sentido de formar alguém, essa pessoa talvez possa me substituir, só que a gente não deixa claro esse processo, até passa algumas funções, só que chega um momento que a gente fala: e aí, cara, você vai me substituir agora? Você é louco, eu não quero saber disso não. Ou na célula, por exemplo, né? Vou nada, você é doido, tá bom aqui. Então, você passou anos, talvez, meses, investindo nessa pessoa e ela nem sabia o que você queria com ela, né? Então, tem um objetivo. Então, é um relacionamento com um propósito. Os encontros, eles apontam para uma direção. A pessoa está sabendo o que você deseja fazer com ela e o que ela vai precisar fazer a partir dali. Então, é algo que realmente muda a nossa relação, né? Não é só passar tempo junto, não é só conversar, porque se isso fosse discipulado, como a gente já falou muito aqui, né? Terapia era discipulado, né? Então, os consultórios de psicólogos, por exemplo, seriam os lugares mais adequados para discipulado, se psicoterapia fosse discipulado, entende? E embora o discipulado envolva uma relação de ajuda, de apoio, de amizade, não é apenas isso, ok? Tem que ter propósito, direção e segmento.
E é isso que Jesus fez com aqueles caras. Ele sabia exatamente. Então, quando ele fala assim, chamou para si, eu vou dar a minha vida para esses caras. Eles vão entender na fonte o que é que eles precisam ser. E ali são confrontados, tem conversas difíceis, etc e tal. E aí, começa a enviar, dar autoridade para expulsar demônios. E até o momento em que eles entendem, e aí tem sim o envio. Beleza? Legal. Ele até fala aqui, né, pastor? Na página 27 ele fala: o próximo passo do formador de heróis, agora que você selecionou algumas pessoas para as quais você será um formador de heróis, determine seus ritmos relacionais. Com que frequência vocês se encontram e qual será o formato. Vocês vão se encontrar semanalmente ou mensalmente. Vocês vão se encontrar cara a cara, para um café, pelo celular ou pela internet. Para estar com alguém, você precisa programar seus ritmos relacionais. Sim, legal. Esse é o 2, né? É o ponto 2 aí desses quatro aspectos aí, né? Desse trabalho de multiplicação que Jesus usou com base em Marcos 3, de 13 a 15, né? O primeiro, Dani, só depois eu volto nesse ponto que... Não, imagina, tá certo, você tem que me acelerar mesmo, que eu estou atrasado. O primeiro ponto que ele coloca, então, é o seguinte, multiplicadores começam com poucos e não com muitos. Então, o texto vai falar, Jesus chama quem ele quis. E esse é um ponto muito importante, gente. Aproveita e lê no comecinho da página 127, aquele parágrafo ali que está com recuo. O próximo passo do formador de heróis. Deixa que eu leio. É porque eu acho que vai ficar melhor também no áudio aqui. Nada contra, viu, Dani? Fica chateado, igual você ficou semana passada, hein? O próximo passo do formador de heróis. Selecione algumas pessoas, talvez apenas 2 ou 3, ou talvez até 12, nas quais você se concentrará. Invista nelas e faça tudo o que puder para ser seu formador de heróis. Primeira coisa é a seleção. Tem um bloco aí, um módulo na Bíblia de Estudo do Discipulado, que fala sobre seleção. Então, são 8 estudos sobre o que Jesus fez, né, para poder selecionar os discípulos, né? Encontros divinos, seleção, a percepção de que eles ouvem, enfim, vários passos ali são muito legais. A primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar. E talvez você olhe para o seu estilo de vida e fale, cara, eu trabalho, eu estudo, eu tenho 3 filhos, tenho faculdade. Esse é o André que eu estou falando. Trabalha quantas horas por dia, André? Em média 10. 10 horas por dia. Faz faculdade, tem 3 filhos. É o tesoureiro da igreja. Meu Deus. Mano. O que mais, Andrezão? Falei da faculdade? Sai com a família, paga a conta. Briga com os filhos. Briga com os filhos. Atenção para a esposa, senão tá no sal. Lê o livro, senão o pastor vai cobrar. Aliás, está todo mundo em dia aí, né? nem perguntei hoje. Então, cara, olha para essa realidade e pensa assim, cara, eu consigo discipular 12 pessoas? Entendeu? Cara, pode ser que sim, não sei, né? Mas possivelmente não. Mas por que não começa com 1, né? Uma pessoa. Como ele coloca aqui, 2. Então, essa é uma boa percepção. Jesus, que era Jesus, né? Trabalhava em tempo integral, ele escolhe 12 e derrama a sua vida para 12. Então, o formador de heróis, ele começa com poucos e não com muitos. O segundo ponto é esse que o Dani tinha trazido, ok? Os multiplicadores de discípulos priorizam relacionamentos, não currículo. Então, isso é um ponto realmente essencial. A gente não forma discípulos com academia, certo? Com aulas, falando e dando apostila. Jesus não... galera, eu estou escolhendo vocês 2, vou imprimir umas apostilas aqui, vou dar para vocês estudam, faz tarefa, volta, e eu vou ver se vocês fizeram tarefa. Não foi essa a estratégia de Jesus. É claro que a gente acredita no ensino, né? Acredita nesse processo, né, bancário, vamos dizer assim, né, de estudar, de ouvir algo e tal, mas não é assim que a gente forma discípulos. A gente forma discípulos no relacionamento, na vida mesmo. Senão se torna uma coisa muito superficial, na verdade.
é onde eu falo algo que você não vê na minha vida, né, e que você não aprendeu vendo alguém fazer. Entende? Pastor, uma coisa que eu tenho ouvido bastante, eu acho que teve uma modinha, você fala de até na igreja também, né? Um mentor, né? Eu vejo que tem algumas semelhanças entre discipulador e mentor, né? Eu queria que o senhor descrevesse um pouco mais desse, se pudesse, né? A gente pode trabalhar. Nos cursos lá da Elaine, ela fala isso com bem mais detalhes, né? Então, hoje fala muito sobre mentoria, sobre discipulado, sobre assessoria também, né? Então, a mentoria, ela é mais uma área específica, onde você, por exemplo, não, eu preciso de uma mentoria para o meu casamento. Então, no casamento, você procura a pessoa de referência, você leva a pauta, você leva a demanda, você marca o encontro. O interessado é você, ok? Então, você pede aquele espaço da agenda da pessoa para você receber um conselho, uma direção, você prestar contas. Então, a relação do mentor e o mentoreado é um pouco mais distante. Ele é um técnico, né? Ele é um coach, é aquele que está passando um caminho. A relação do discipulado é diferente. Ela é muito mais presente, né? Ela é muito mais viva. Ela tem essa influência dos dois lados, né? Os 50-50, né? Que a gente aprendeu no curso lá. Então, existe essa liga, precisa ter esse envolvimento muito maior do que uma relação de mentoria, ok? E é isso que a gente está falando aqui. Jesus não foi só um mentor desses caras. Fala aí, Vini. É que eu vi esses termos se entrelaçando, sabe? Em muitos momentos ele usa acaba usando como sinônimo, mas não são, né? Tem muitos livros bons, cara. A Bíblia do Discipulado é maravilhosa sobre isso, mas tem um livro que ele cita muito na Bíblia do Discipulado, que é Como Ferro Afia Ferro, que é muito bom, e tem um outro do Edmond Chan, que é o Tipo Certo, ou Certo Tipo, acho que é Tipo Certo, que também é maravilhoso. Então ele destrincha esses termos aí, show de bola, são livros excelentes para poder trabalhar. Mas assim, para mim, resumidamente ok, eu sou pastor, então eu recebo mentoria ministerial. Então a gente fala sobre mentoria ministerial também, ok? Você é um líder ministerial, você é um líder ministerial, precisa de alguém que tenha uma supervisão, que vai ajudar, no meu caso, pastor, que dou uma visão geral da igreja, um tom, então é importante receber. Mas a importância, por exemplo, o Lucas, por exemplo, no Ministério do Louvor, ser assessorado e mentoreado por, de repente, um outro líder de louvor, que ele considera que é uma pessoa com resultados, que já chegou no lugar onde ele deseja chegar, e nesses encontros o Lucas, que toma a iniciativa, vai propor uma construção ali para que ele possa crescer naquela área específica, entende? A mentoria tem essa percepção mais específica. O discipulado, ele fala de uma relação que envolve mais a participação do discipulador, esse interesse, e é uma relação muito mais profunda, porque não trata só de uma área específica, um recorte da vida. Ele está falando da pessoa de forma integral, né? Direcionando para um crescimento espiritual. Então, o discipulado, ele tem essa percepção, que é exatamente o que Jesus fez aqui. Ele priorizou o relacionamento e não o currículo. Por isso que ele falou assim, então, defina, cara, uma rotina. A gente vai se reunir semanalmente, a gente vai se reunir quinzenalmente, a gente vai se reunir mensalmente, porque a gente tem que estar junto, cara. Se não estiver junto, não tem discipulado, não tem relação. Se a gente não se diatribar, né? Não tiver o diatribo, né? De estar junto, não tem como, cara. E esse é um desafio na nossa realidade hoje, né? Na nossa vida corrida, pós-moderna, etc e tal. Cara, estar junto. Esse é o esforço. Então, dificilmente eu vou multiplicar minha célula se eu, com o meu líder de treinamento, com o meu núcleo, eu não passar tempo com esses caras e eles realmente, e eu derramar a minha vida sobre eles, no sentido não só para que eles aprendam a desenvolver a fé deles, a devocional, todos aqueles aspectos que a gente viu, mas a paixão por pessoas, o propósito daquilo, e nesses encontros é onde isso vai sendo aperfeiçoado. Se me encontro com esse cara no dia da célula e fala, você tem que multiplicar, você tem que multiplicar, você tem que multiplicar, cara,
Ele pode até um dia ir, mas ele vai sem DNA, sem entender o processo e sem reproduzir aquilo com outros. Isso não é multiplicação. Isso é formar seguidores, não formar discípulos, né? Então, para adiantar, o terceiro processo os multiplicadores e discípulos concentram-se na capacidade de envio, além da capacidade de assento. Ele vai falar, depois de selecionar algumas poucas pessoas, estabelecer um conjunto de ritmo relacional, é importante ter clareza sobre suas expectativas. Você não quer que as pessoas que você está mentoreando continuem a servir como assistentes, ou mesmo como um co-líder. Então é aquilo que a gente já falou, se concentra no envio. Você chamou alguém para perto, definiu um ritmo de encontro, cara, esteja certo de que essa pessoa saiba o que você quer com ela, para não chegar no final e você falar, e agora, vamos multiplicar a célula? Eu falei, que célula? Como assim? Eu quero ser líder de célula. Entende? A pessoa não sabe o que está acontecendo, ela gosta que você se relaciona com ela, ou às vezes a gente fala assim, eu quero chegar com um jeitinho para ela não se assustar e tal, Só que, cara, por isso que o discipulado, ele precisa ser direcionado e ter um propósito. A pessoa precisa saber o que está acontecendo ali, o que ela está sendo treinada, o que você deseja, né, na vida dela, né, e no processo em que ela vai caminhar. Quarto aspecto os multiplicadores de discípulos dão autoridade em vez de segurá-la. E aí sim é quando a gente abre mão, muitas vezes, de qualidade. E aí ele coloca aí esse pedal da bicicleta, né? Que é maravilhoso isso daí. Essa coisa da excelência e a multiplicação. Então, porque se eu multiplicar, ou por exemplo, se eu mandar famílias da igreja para uma outra igreja, plantar uma outra igreja, se eu plantar uma outra igreja, eu envio famílias, então eu vou perder aqui. Eu vou perder o quê? Vou perder qualidade. Porque eu mandei a galera do louvor para outra igreja. Então o meu louvor aqui vai ficar desfalcado. Eu mandei dízimo para outra igreja. Então a minha arrecadação aqui vai ficar desfalcada. Então, a gente já falou sobre esses medos, né, na aula passada. Mas se a gente sempre fica tentando conciliar, né, ou tentar pender para a excelência, no Ministério do Louvor, por exemplo, como é que eu vou tirar esses caras que são super bons, né, e perder uma excelência e ficar meia boca o negócio? Mas se só ficar meia boca e eu não estou formando ninguém, então a gente fica sempre criando um problema atrás do outro, né? Então muitas pessoas vão fazer excelência, ficam as mesmas pessoas fazendo e realmente fica, vamos supor, um louvor top durante muito tempo, ou uma igreja top, o ministério pastoral top, ou qualquer ação na igreja top, e a gente diz, essas pessoas não podem sair de cena, porque se elas saírem a gente perde qualidade. Então, o que ele vai falar é o seguinte, a gente precisa, claro, pensar na excelência também, mas ele fala como não é uma coisa ou outra, né? É uma coisa e outra. E assim como numa bicicleta a gente vai pedalando e chega um momento em que você ganha propulsão e velocidade e você não consegue nem ver mais os pedais, né? Isso se torna uma cultura de formação em que pessoas que estão formando e são excelentes, elas já colocam outra no lugar, né? E elas saem porque colocaram outras no lugar e a coisa cria ritmo. Então você multiplica, cria pessoas, mas não perde qualidade e excelência. Parece utópico para vocês ou não? Mas entenderam, né, a lógica? O que foi, Marilson? O que tá... Não, tô pensando que soubesse de tudo isso antes. Não, tem um negócio no Instagram que... O que está passando na cabeça da TNHC? O que está passando nessa cabeça? Não, eu estou pensando, né? Quantas coisas a gente teria, quantos problemas, né? Quando a gente começou com a questão da célula. Porque eu penso que nós somos... Eu falo por mim, assim, né? Eu vendo isso tudo aqui, eu me vejo como... Eu fui treinada para ser uma herói, não para ser uma formadora de herói. Eu tento que mudar essa mentalidade. Sim. Eu acho que todos nós passamos para esse processo. Tipo assim, vai e multiplique, né? Porque isso era muito na nossa mente, né? Tem que multiplicar. E assim, a gente vê essas coisas, a gente vê, né, que
A gente poderia ter evitado, sei lá, tudo foi parte do aprendizado também, né? Para mim foi perdido, foi aprendizado. Como se disse, né? Bênção é lição. Então acho que a gente aprendeu muito também com as pedras pelo caminho que a gente enfrentou. Mas assim, a gente olhando dessa forma, né? Talvez a gente tivesse entrado nessa visão, acho que teria sido bem mais. Não sei, mas assim, aquela coisa da trajetória mesmo, né? E então, talvez... a gente pega esses passo a passo aqui, você deu o herói e como deu o herói. Eu vejo que eu me encaixo muito naquela linha do herói, né? Sempre a visão de que eu tenho que fazer, de que eu tenho e na verdade a gente... Você tem que mudar isso, né? Você começar a ver com outro lado, né? A gente foi educado a ser esse cara aqui o tempo inteiro, né? A gente cresceu na igreja em que nos falou isso, que, cara, se você for essa pessoa, mano, show, cara, você tá acima da média, né? Feliz, você precisa sorrir. Pode ser tudo isso, se você chegar de cara uma área, pronto. Mesmo a gente tendo iniciado o processo, a gente não tinha tanta clareza, né? De como construir, de como fazer, de qual o passo inicial, a clareza do passo inicial e onde a gente queria chegar. Eu não sei. Eu individualmente eu tinha que ser a heroína do negócio. Sim. Opa, é para trás. Não, eu concordo. E assim, eu acho que é uma construção mesmo, né? A gente, até para poder entender isso bem e perceber a profundidade disso, saber, né, com onde a gente já caminhou, os erros que a gente já cometeu e perceber que isso é uma mudança muito grande. Nesse testemunho aí, até a Rebeca compartilhou no grupo ontem lá dos líderes, na página 140, o exemplo aqui, o Mário Veiga vai falar um pouquinho da percepção dele em relação às células, né? E ele fala assim, as pessoas não são... Aí a gente está falando de uma igreja com 100 mil pessoas, né? 110 mil pessoas, 9 mil células, enfim, é uma outra realidade, né? A igreja de São Salvador. As pessoas não são convidadas para serem líderes de células, mas criamos uma cultura em que elas entendem que devem fazer isso. A liderança é vista como algo natural para todo crente. O papel do pastor é equipá-lo para fazer o trabalho do ministério. Quando se mudam para outras cidades, continuam fazendo o que aprenderam em El Salvador. Abra as portas de sua casa e leve seus vizinhos a Jesus. Então, não é aquela coisa assim, você quer ser um líder de célula, pelo amor de Deus, a gente fica meio que insistindo, implorando, né, ajoelhando para alguém abrir a casa, por favor, faça. E assim, é por isso que a gente está falando desde a primeira aula, né, sobre cultura. Então chega um momento que você não precisa falar para as pessoas que ela deve abrir uma célula, ela pode abrir uma célula. Ela deseja, ela entendeu que isso é o natural. Alguém que cresceu, né, na fé, se conectou com Deus, cresceu, e agora agora é hora de compartilhar, fazer isso com outros, né? Então, isso é a cultura, realmente, que muda tudo, né? Mas acho que é isso que não foi para nós, né, pastor? Isso não era cultural e iniciou de uma forma onde a gente não tinha os passos, né? A gente iniciou e é claro que a gente batalhou e aprendeu muito nesse processo, e tem aprendido, e agora a gente tem uma clareza muito maior comigo, mas a gente não tinha essa cultura formada, né? Então, assim, a chance de dar problema no meio do caminho e não ser como uma igreja dessa que a gente vê que é algo normal, é algo da pessoa já, né? Cultural. A chance de não acontecer isso era muito grande. Graças a Deus, hoje a gente está muito mais enraizado essa cultura também, né? E agora a gente aprendendo bem melhor como criar ela. Sim. Talvez assim, achar que fosse mais natural. E, cara, não é, porque a nossa tendência humana é egoísta, né, cara? Então, tipo assim, eu não vou abrir minha agenda para passar tempo intencional com pessoas. E esse é o ponto que a gente vai ver aqui agora nos 5 passos, que é o que faz toda a diferença nesse processo. É o estar junto, é o dia-tribo. Então, se a gente só se encontra com as pessoas no dia da célula ou no dia do culto, esquece, cara, não tem. Então, é uma mudança muito mais profunda do que uma estratégia, por exemplo, entende? Então, ok, a gente multiplicou células na 2ª geração, na 3ª geração, mas não conseguiu desenvolver por essa percepção, né? De formar seguidores e não multiplicadores, né?
e não formadores de heróis. Mais uma coisa no adendo, eu acho que a gente tinha muito mais dificuldade também, né? Depois vocês assistam o final, porque esse final aqui é muito importante, hein? Fala muito de forma dividida, entre ministério e células discipulado. Mas na verdade tudo é uma só, né? O discipulado está tanto nos ministérios como nas células, tem tudo. Então Sim. a gente tinha essa mentalidade muito dividida da igreja, né? Tinha muito atrito isso. É uma coisa que está mudando. O que é natural, né, cara? Assim, eu acho que essa transição de uma igreja que viveu 60 anos dentro de uma mentalidade, né? E transicionar para uma outra, isso não é feito de uma hora para outra, né, cara? Então é algo que vai tempo mesmo, né? E, cara, deixa eu ser bem rápido aqui, porque essa parte talvez a gente pode trabalhar isso na próxima aula com um pouco mais de profundidade, mas essa é muito, muito essencial, né? Isso parece um 5? Feio, né? Tudo bem. Os 5 passos. E esses 5 passos aqui são muito, muito, muito importantes. Que é o que ajuda a gente ir um pouquinho mais para a prática, né? Então, o que fala esses 5 passos? A primeira coisa, eu faço, você assiste, nós falamos sobre isso. Então, todos vão ter esse nós falamos. E esse é o ponto mais importante, cara. Porque é o diatribo, é o encontro, é o relacionamento. Então, num contexto de célula, do ministério, cara, olha como é que eu fiz. Olha como eu abri, como eu fiz o quebra-gelo. Olha como eu fiz a lição. Olha como eu faço. E depois a gente vai conversar sobre isso. Você tem alguma dúvida? Olha como aconteceu, esse é o padrão, assim, assim, assado, beleza. O segundo passo é, eu faço, você me ajuda. E nós nos falamos sobre isso. Então, depois desse encontro, agora você poderia fazer a abertura da célula, você poderia fazer o quebra-gelo. O estudo tem 3 pontos, você poderia trabalhar esse ponto aqui. Então, a gente não dá a lição para qualquer pessoa fazer. Tem célula que já deu a lição para o cara o visitante, próximo a se trazer, não faz sentido isso acontecer, né? Então, a ideia é que você passe a lição para pessoas que você está num treinamento e conversando com ela. Há um processo ali e ela já entendeu que o sentido é que ela multiplique, que ela reproduza, né? Que ela possa passar isso para frente depois. Então, ela vai te ajudar e depois vocês vão conversar. Depois desse encontro, e depois de um período que vocês julgarem adequado, você desafia ela a fazer e você vai ajudar ela e depois vocês vão conversar. Então, falou, agora você faz e eu vou fazer o quebra-gelo, eu faço a abertura, eu estou ali, né? Te dou apoio. Você está fazendo, mas no caso, por exemplo, ali do Ministério do Louvor, eu estou tocando aqui, você está assistindo, você viu como é que é? Ok. Eu estou tentando fazer isso com o Eric. Olha, agora você me ajuda. Você colocou ele lá para fazer bateria e o cara tá lá na percussão, talvez. Agora ele faz e você vai estar na percussão, você está do lado, você está ajudando o cara, você está, o tempo é mais acelerado, sei lá, eu não entendo. Muda o ritmo, sei lá. E chega um momento e vocês vão conversar sobre isso. Então, o encontro é o grande segredo do negócio, né? É o relacionamento. E depois o processo, ele faz e você assiste. Então esse é o 4º processo. Ele faz, você assiste e vocês vão conversar sobre isso. Talvez você possa melhorar aqui, isso é um ponto que é muito bom que você faz. Enfim, vocês vão conversar, se relacionar. Então veja que o encontro não é para falar de futebol, para falar da vida. É claro que vocês vão ter esses momentos e isso é importante, mas o que torna discipulado é a intencionalidade do propósito. Então, há uma relação, Jesus se relacionava com você. Vou escolher 12 aqui para eu pescar com eles, para eu passar tempo com eles, para eu ir no shopping com eles, né? Para eu ser amigo deles. Não é isso, cara. Vou chamar 12 para quê? Para eu os enviar, para cumprir um propósito, né? Para cumprir uma missão. Então, tem que ter um propósito. O discipulado, ele precisa focar nisso. E o 5º, cara, eu acho que esse 5º aqui é sensacional, muito, muito, muito importante. É onde o cara faz e outra pessoa assiste. Então isso é um ponto, cara, muda o jogo, né? Então, ele já entendeu
que outra pessoa precisa assistir ele, no sentido de que agora, depois essa pessoa vai ajudar ele, depois ele vai ajudar essa pessoa, depois essa pessoa vai fazer, e depois essa pessoa vai ser enviada para fazer com o outro. Entende? Que não basta você formar um Eric, embora seja uma coisa muito boa. Formei o Eric, ok, tem mais um membro do Ministério do Louvor na bateria, vamos supor, esse é o caso. Beleza, mas o Eric, mesmo jovem, precisa entender que o processo é que ele, no momento adequado, comece a transmitir isso para o outro. E aí a gente está falando de multiplicação e não apenas de adição, certo? Então, recapitulando, eu faço, você assiste, nós falamos. Eu faço, você ajuda, nós falamos. Você faz, eu ajudo, nós falamos. Você faz, eu assisto, nós falamos. Você faz e alguém assiste. Show de bola? Então, pensem em pessoas, se vocês ainda não têm selecionado, em quem você poderia começar a trabalhar esses pontos. Em quem você poderia formalizar essa relação de aprendizado, né? E treinamento. Quem você vai realmente derramar a sua vida e ter encontros intencionais, certo? Então, esse é uma prática aí muito, muito, muito importante que a gente viu hoje sobre multiplicar discípulos. Show de bola, pessoal? Estamos atrasados, né? Para variar. Mas vamos orar aqui. Pai, muito obrigado por essa manhã. Te agradecemos, ó Deus, por esse estudo, por essa reflexão que nos encoraja, nos provoca, e nós te agradecemos, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos dê graça, ó Deus, para multiplicar aquilo que o Senhor tem nos dado. Queremos, ó Deus, realmente formar discípulos e começamos a entender, ó Deus, que o quanto o Seu reino avança, cresce, expande quando nós pensamos em multiplicação. Que a Tua igreja aqui, Deus, nesse lugar, possa ser uma igreja multiplicadora, plantando outras igrejas, enviando, ó Deus, outros líderes, ó Pai, e dentro dos ministérios locais, das nossas células, o Senhor nos dê graça, ó Deus, para treinar pessoas intencionalmente e fazê-las entender a necessidade, ó Pai, de ir e fazer a obra também. Te louvamos, ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe esse culto, que seja um tempo especial na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém.